Esse gráfico é uma estratégia visual interessante para a gente olhar as habilidades, a profundidade de cada habilidade que esse profissional, esses profissionais vão ter. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados e inteligência artificial e discussões sobre tecnologia e seus impactos na sociedade. No último vídeo que a gente fez aqui no canal em parceria com a EBAC, a gente recebeu o seguinte comentário: gostaria de um vídeo mostrando as diferenças entre os cursos de análise e ciência de dados da EBAC. Fico em dúvida entre qual me encaixo melhor. Se puder fazer, eu agradeço. Em primeiro lugar, antes de a gente olhar para os cursos da EBAC específico, acho que vale a gente relembrar juntos, embora já tenhamos conversado sobre isso aqui no canal, as diferenças entre esses profissionais, essas vagas que a gente encontra no mercado, de ciência de dados e análise de dados. Para fazer isso, a gente já vai começar utilizando uma habilidade que ambos profissionais precisam ter: a habilidade de interpretar gráficos, de entender visualizações de dados. Esse gráfico é uma estratégia visual interessante para a gente olhar as habilidades, a profundidade de cada habilidade que esse profissional, esses profissionais vão ter. Olhando para o cientista de dados, a gente vê que se destaca a parte de modelagem com machine learning, com aprendizado de máquina, e estatística e experimentação. Por outro lado, o que se destaca aqui no lado do analista de dados são as habilidades de visualização de dados, storytelling, contar histórias, extrair insights de negócios e reportar, fazer relatórios. Você pode estar se perguntando, de onde vieram essas informações e, de fato, essa pergunta faz sentido porque isso daqui não é preciso. Eu não quero que você tome isso como algo escrito em pedra, mas é para ter uma noção. Então, esse nível, de 1 a 5 que ele define aqui para cada habilidade pode variar. Os gráficos também, a forma como eles selecionam as habilidades pode mudar. Mas eu escolhi aqui o que eu acho bastante razoável, a partir da minha experiência também, o que eu analiso do mercado de trabalho, o que é a posição do cientista de dados e do analista de dados, mas obviamente se você pesquisar aí no Google agora, você vai encontrar coisas um pouco diferentes. Para evidenciar essa diferença que a gente encontra na descrição das vagas, das posições, eu selecionei essa outra figura aqui também, que inclui também o engenheiro de dados, Então, engenheiro de dados, analista de dados e cientista de dados estão aqui colocados. Veja que nesse gráfico há uma diferença do nível, então agora tem 10 possibilidades aqui, e também a escolha das habilidades está um pouco diferente. Mas a gente continua tendo uma ênfase um pouco maior no cientista de dados, voltado para estatística, matemática avançada, e do analista de dados, mais voltado para comunicação, visualização de dados. Então, é interessante, E no caso do engenheiro de dados, ele puxa bastante para a infraestrutura de dados. Então, isso também é um gráfico bastante razoável, que apresenta de uma forma um pouco diferente, por uma outra perspectiva, mas também reflete a ideia de que posições são essas e como a gente vai encontrar, quais são as habilidades que vão ser requeridas desses profissionais no mercado de trabalho. Uma vez que a gente já relembrou a diferença desses profissionais, agora a gente pode olhar especificamente para o curso de análise de dados e para o curso de ciência de dados da EBAC. A gente vai olhar para 3 fatores principais que diferenciam esses cursos, começando pelo conteúdo programático, depois para as ferramentas que vão ser usadas nos cursos e, consequentemente, que oportunidades você vai conseguir passando por essa jornada. Então, para que esse curso, cada um deles, está te preparando? Mas eu também preciso te lembrar que, além de cursos na área de dados, a EBAC oferece cursos em outras áreas, são mais de 150 cursos. Quem nos acompanha aqui já se matriculou no curso da EBAC sabe que na EBAC, além de você ter acesso às videoaulas com profissionais do mercado, você também tem acesso a palestras gravadas, pode fazer atividades, receber feedbacks, e a EBAC tem um departamento especial que pode te auxiliar no posicionamento no mercado de trabalho e te ajudar a construir o seu portfólio, algo que é bastante importante para você conseguir a sua primeira vaga. E mais uma vez a EBAC disponibilizou um cupom para quem nos assiste, o Dinâmica 2024, caso você deseje se matricular em algum dos cursos. Vamos dar uma olhada então no conteúdo programático, que é onde eu acho que você consegue encontrar e entender as principais diferenças desses cursos. No curso de análise de dados, o conteúdo programático começa com Python para análise de dados, você vai ter um aprofundamento na parte de Python. Depois você vai entender o processo de análise de dados, de mineração de dados como um todo. Você vai aprender a preparar dados, visualizar e explorar dados com o Seaborn, que é uma biblioteca de visualização de dados bastante conhecidas, e com o Pandas. Inclusive, a gente tem muitos vídeos sobre Pandas aqui no canal. Você também vai aprender sobre controle de versão, Git, GitHub, super importante essa habilidade, fundamentos da matemática para análise de dados usando o NumPy. Vai ter uma noção, sim, de machine learning sobre os fundamentos, entender os problemas de regressão,
classificação e agrupamento. Também tem SQL para análise de dados, visualização interativa usando o Google Data Studio. Você vai aprender a trabalhar em ambiente de nuvem, algo que também é uma habilidade essencial. Saber pelo menos um ambiente, seja AWS, Azure, é importante para um profissional que quer entrar no mercado na área de dados. E ainda tem aqui uma parte final, aprendendo sobre Big Data e Data Lake. Se você é um analista de dados, você vai provavelmente precisar, né, saber fazer a extração, seja com SQL, com Spark, com outras ferramentas. Alguém vai te dar, né, uma tarefa que você tem que extrair dados para então fazer as suas análises. Então isso aqui realmente é bastante relevante. Agora vamos olhar o curso de Ciência de Dados para a gente entender essa diferença. Observe então que os dois cursos começam com a parte de Python para análise de dados, o que faz muito sentido. Em seguida, aqui no Ciência de Dados, você conhece um pouco mais sobre o mercado, as possibilidades de carreira. Passa para a parte de mineração de dados, que também tem lá na análise de dados, mas a partir daqui vai ficando bastante diferente. Então veja que existe uma ênfase muito maior na parte de Machine Learning. Você vai aprofundar nos modelos de Machine Learning, nas técnicas, né? Você vai aprender sobre árvores de decisão, árvores de regressão, regressão linear, classificação logística e árvores de regressão. Você vai aprender a usar combinação de modelos, o que também é importante para um cientista de dados. Vai aprender análise de componentes principais. Então, essas ferramentas aqui, essa parte do aprofundamento no Machine Learning, não tem lá no curso de análise de dados. Isso está bem diferenciado. Então, embora lá você tenha os fundamentos do Machine Learning, aqui você tem um aprofundamento. E isso está alinhado, inclusive, com o gráfico que a gente viu, né? O gráfico de radar, porque veja que para o analista de dados existe sim um nível de domínio de modelagem com Machine Learning que é exigido, mas o cientista de dados aprofunda muito mais, né? Então, veja nesse gráfico aqui, o nível máximo de conhecimento de Machine Learning é exigido por cientista de dados, enquanto para analista de dados é um pouco menos, e o curso Debate está refletindo exatamente isso. Se a gente olhar de maneira mais resumida aqui nas ferramentas, né, a gente viu ali, inclusive, na descrição, que você vai aprender Python, Pandas, SQL, Seaborn e Google Data Studio no curso de análise de dados. Já no curso de ciência de dados, são outras ferramentas, então Python, SQL, Pandas, Matplotlib, Seaborn, vai aprender aqui a usar Linux, Streamlit, Scikit-learn. Então, tem bem mais ferramentas que estão direcionadas aqui, como eu falei, para a parte de aprendizado de máquina, de Machine Learning. E com isso a gente pode então entender a diferença dos profissionais que esses cursos estão formando, em termos de oportunidades também. Então, a pessoa que faz o curso de Ciência de Dados DBAC, ela sai preparada para lidar com grandes quantidades de dados, para fazer modelagem, para aplicar modelos, né, de Machine Learning a esses dados. Já a pessoa que faz o curso de análise de dados, ela sai bem mais preparada para fazer as visualizações de dados, para fazer bons relatórios, para conseguir reportar, né, as informações extraídas a partir de dados com todas aquelas ferramentas que você viu, desde a extração dos dados do Data Lake até você construir um relatório, uma visualização interativa a partir desses dados. Então vamos às considerações finais. Na minha opinião, é perceptível que ambos os caminhos são cheios de oportunidades e muito promissores. Mas o curso de Ciência de Dados é ideal se você está mais inclinado a trabalhar com modelos preditivos. Já o curso de Análise de Dados é mais voltado para você que quer e gosta de fazer relatórios e visualizações de dados muito interessantes para reportar essas informações, para trabalhar com ferramentas analíticas e bem práticas. Lembrando que se você quiser se matricular em um desses cursos ou em qualquer outro curso de DBAC, você pode utilizar o nosso cupom Dinâmica 2024 para ter R$200 de desconto. Eu recomendo também você assistir os vídeos anteriores que a gente fez em parceria com a DBAC, porque eu já tirei várias dúvidas, inclusive já mostrei como criar o curso TI do Zero ao Pro DBAC por dentro. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima!